os 3 ou os 5 deputados eleitos mais votados na sua região. E começa a agendar entrevista com eles. Traz para conhecer o estúdio, traz para tomar um café, começa a entender as ideias dele. Não tem problema nenhum dizer, eu não concordo com o que o senhor está pensando, mas o senhor tem todo o direito de pensar isso, está aqui o meu microfone à sua disposição, tenho todo o direito de fazer o contraponto. Se não quer fazer o contraponto, encontra uma pessoa que quer fazer o contraponto, né? E é isso. AERPcast. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é Juliana Sartori e este é o episódio número 30 do AERPcast, que já está na sua segunda temporada, agora em áudio e vídeo. Você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube e também pela sua plataforma preferida de podcast. Nas eleições de 2022 foram eleitos 27 senadores, 513 deputados federais, além de 1.035 deputados estaduais e 24 deputados distritais. No Paraná, são 54 deputados estaduais, 30 federais, um novo senador, além do governador Ratinho Júnior, que foi reeleito. Além das mudanças na bancada federal, na Assembleia Legislativa, o resultado mexe também com o setor do rádio e da TV, que, assim como os cargos eletivos, por serem concessões públicas, tem o dever de prestar serviços para a população. E para falar sobre essa relação entre governo, Assembleia, Congresso e radiodifusão, o AERPcast recebe hoje o presidente da AERP, Kaique Agostini. Seja muito bem-vindo aqui ao AERPcast, finalmente, pela primeira vez por aqui, né, Kaique? Olá, Ju, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando contigo. Muito bom. Kaique, por que é tão importante as emissoras de rádio e TV estarem atentas e próximas, antenadas sobre quem são essas pessoas eleitas agora em 2022 e que vão nos representar aí nos próximos anos? Pois olha, Ju, eu acho que a radiodifusão ela tem um papel fundamental, né, na construção da nossa democracia, na discussão da civilidade e principalmente assim, da proximidade com que o rádio e a TV falam para suas micro-regiões, para seus municípios. Não dá para negar que a política é essencial. Então, assim, começando esse ciclo novo de eleitos, eu acho que é importantíssimo que o rádio se aproxime dos parlamentares para que eles possam também se aproximar das suas audiências e da comunidade. E quando eu falo cobrar, eu não digo cobrar num sentido pejorativo, mas que seja um momento de prestação de conta, de discussão de ideias e de muitas vezes de esclarecimento. Porque se tem uma coisa que eu acredito que é muito verdade, é que a distância cria fantasmas. Então, assim, a comunidade, muitas vezes, ela faz uma imagem pejorativa ou negativa dos parlamentares muito mais pela distância entre eles e a comunidade do que o contrário. Não é porque eles efetivamente sejam pessoas ruins. Acho que quando a gente para olhar, o Brasil ele é muito melhor do que ruim. Mas, de alguma maneira, né, a história do mundo, nós somos sempre impactados pela questão negativa primeiro. Não adianta você fazer 99 coisas certas e uma errada que te pegam pela errada. E essa máxima permanece. Eu acho que nós, no rádio e na TV, temos um papel fundamental de tentar, com muita força, com muita energia, com muita criatividade, com muita credibilidade, modificar esse entendimento. Mas vai exigir trabalho. Começo fazendo isso, oportunizando para os novos eleitos que eles se relacionem, que eles falem muito mais vezes e muito mais próximo com as comunidades através dos microfones, do rádio e da televisão e da credibilidade dos nossos radialistas, jornalistas e radiodifusores. Além de tudo isso, o segundo papel, obviamente, é que nós somos um setor altamente regulado. Altamente. Um dos mais regulamentados que tem no Brasil é a radiodifusão. E isso precisa ser revisto. E isso vai ter que ser revisto pelo Legislativo Federal. Então, os senadores e os deputados federais são essenciais nessa discussão. Então, uma vez que o microfone desliga, depois de tratar dos assuntos que são importantes para as comunidades, nós também precisamos tratar dos assuntos que são importantes para a radiodifusão. Certo. A gente está vivendo um momento histórico em que a população hoje está muito mais interessada pela política devido à polarização e todo o contexto econômico e social que nós vivemos, né? Isso, claro, favorece essa aproximação que você defende, né, Kaique? Eu acho que sim, essa energia toda que foi colocada, né, na campanha eleitoral, acho que elas têm sido, assim, as campanhas eleitorais têm cada dia mais despertado emoções nas pessoas. Eu, particularmente, não gosto muito de colocar a emoção em primeiro lugar, né? Eu acho que o Brasil precisa se modernizar e ele não vai se modernizar apenas com paixões, ele vai se modernizar com raciocínio, com lógica, com razoabilidade. E eu acho que isso está muito distante do debate público, pelo menos nessas últimas eleições nacionais, né? Acho que quanto mais próximo você chega na eleição estadual, na eleição municipal, a gente acaba trazendo os temas para muito mais perto. Mas é uma pena que a eleição nacional tenha sido tão pobre na discussão de assuntos que são importantes para as pessoas. Mas eu avanço, concordo com você. Acho que a gente tem um papel fundamental nessa construção dos temas importantes
e de apresentar para as pessoas de uma maneira tangível, de uma maneira próxima. Porque os temas, tem muito tema complexo, né, para tratar no dia a dia, e não é, às vezes, com uma entrevista de 5 minutos, de 7 minutos, que você vai conseguir estabelecer uma comunicação e que as pessoas compreendam aquilo que está se tratando. Acho que o rádio e a TV têm um espaço fundamental para fazer isso, e eu torço, inclusive, nisso que você me provocou. Eu juro para você que eu sonho até com isso. Eu fico imaginando um debate nacional, por exemplo, para presidente da República, transmitido e retransmitido ao vivo por todas as emissoras de rádio e televisão do país ao mesmo tempo. Nós teríamos, sem dúvida nenhuma, um nível de audiência que nenhuma outra ferramenta seria capaz de atingir, e isso seria muito positivo para o Brasil, principalmente porque as pessoas se apresentam, né, no debate crua e friamente com aquilo que elas, na essência, são, né, que é diferente do material gravado, reproduzido. Então, acho que seria assim, uma virada de página impressionante, não apenas para a política, para a democracia, mas principalmente para o nosso setor. E o que você acha que os senadores, os deputados, tanto estaduais, federais, podem fazer pela radiodifusão, como você comentou, né? Essa necessidade de, né, estar presente e próximo do setor e valorizando o setor que é tão importante para a sociedade? Acho mais uma vez que se aplica aquela máxima da distância que cria fantasmas. Nós aqui na ERP, inclusive, vamos começar um movimento muito rápido e muito forte, né, de tentar apresentar a realidade da radiodifusão paranaense para os nossos deputados estaduais e federais, além, obviamente, dos senadores. Por quê? Porque a minha interpretação é que, particularmente, muitas dessas autoridades, elas desconhecem o que é o rádio e a televisão. Mas elas têm na cabeça uma imagem, eventualmente vendida até pela mídia digital, pelo famoso fake news, e que eu não gosto de chamar de fake news, né? É pura e simplesmente mentira, espalhada com propósito. Isso é muito ruim. A imagem que eles têm do nosso setor é uma imagem confusa, talvez inclusive muito irreal sobre aquilo que nós essencialmente somos. E cabe a nós diminuir essa distância e apresentar o rádio e a televisão daquilo que ela efetivamente é, dos problemas que efetivamente nós temos e principalmente dessa comparação com as liberdades que existem no mundo digital e com o nível de regulamentação que nós temos, que passa a ser uma camisa de força para o nosso setor. E, ao mesmo tempo, ele dá uma autonomia e cria essa sensação de que no digital tudo é fantástico, maravilhoso. Mas eu gosto de pensar que, assim, se nós tivéssemos no rádio e na TV a mesma desregulamentação que o digital tem, que nós seríamos veículos muito mais impressionantes do que já somos e teríamos, quem sabe, inclusive, um desempenho muito melhor do que o digital. Mas a verdade é que nós não lutamos com paridades de arma. Então, isso é muito preocupante para mim e é algo que nós precisamos mudar, mais uma vez, apresentando o nosso setor da maneira correta para as pessoas que legislam sobre ele. Só não tenho dúvida, a regulamentação nacional, não só na rádio e na televisão, precisa se modernizar. Nós continuamos com leis que foram feitas em 1964 para um mundo que, em absoluto, não tem mais nada a ver com aquilo. Certo, que aí que você está falando como associação. E como que o radiodifusor pode ajudar nessa aproximação, para não criar esses fantasmas? Acho que é isso. Ninguém melhor do que A gente está falando do empresário, está lá no interior, na sua cidade de menos de 100 mil habitantes e está na luta, então, assim como quem está aqui na capital. Isso, né, mesmo. Eu acho que é o seguinte, primeiro de tudo, o radiodifusor precisa compreender que as suas comunidades, as suas cidades, principalmente as principais cidades, elas já escolheram, né, os seus representantes. Independente do partido, independente de filosofia, ideologia, mas estão eleitos. Então, assim, uma vez que a cidade de Cascavel elegeu o deputado X do PT, esse é o deputado que vai representar a região agora. E as emissoras precisam deixar a eleição de lado e passar a se relacionar com esse candidato eleito. Tem que chamar ele para as entrevistas, tem que conversar, tem que trazer os empresários, os representantes das associações, das entidades, para que eles debatam na mesma mesa, por exemplo, os assuntos que são pertinentes àquela comunidade, e isso vai fazer com que a gente comece esse estreitamento. Agora, é preciso que as emissoras tomem a iniciativa de construir essas pontes. Então, eu posso estar aqui como jornalista, como radialista, e ter aqui do meu lado o deputado eleito, seja ele, né? Eu brinquei com o PT, mas pode ser do PSDB, do PL, tanto faz, né? Tá aqui o deputado eleito de um lado, tá aqui o representante da associação comercial, tá aqui o representante da Federação dos Lojistas, certo? E diz, pessoal, esse setor tem essas demandas. Na próxima reunião daqui 30 dias, acho que é importante estabelecer um processo. Nós vamos estar aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, vamos estar com o presidente da Educação, e é isso. Enquanto mais esses temas forem tratados abertamente pelas pessoas, permeadas por toda essa flexibilização que tem hoje da capacidade das pessoas que estão ouvindo mandar mensagem e tudo mais, e eu acho que nessa ponderação nós vamos começando a construir uma alternativa
muito mais saudável e muito mais dinâmica, inclusive, para esse nosso momento. Muitas emissoras já fazem isso, mas eu tendo a pensar que em quantidade nós ainda somos minoria. Então acho que é importante que o setor como um todo passasse a fazer isso com maestria, com força, com energia, com vontade. Aí sim eu acho que nós teremos um cenário muito mais politizado, muito mais do amplo debate, que seria muito mais saudável do que nós tivemos aí talvez nos últimos 30 anos. Isso fica mais fácil para as emissoras jornalísticas, né? Então, para as emissoras de TV que têm os seus espaços para os jornais. E para aquelas emissoras que têm um espaço reduzido para conteúdo, acabam privilegiando programação musical, entretenimento, enfim, são, né, múltiplas formas de fazer rádio, né, Kaique? Como que elas podem fazer isso? Qual a tua sugestão? Eu acho que o primeiro de tudo é a gente nós mesmos pararmos de colocar empecilhos a algumas coisas. Se eu não posso colocar o meu programa jornalístico, inclusive assim, muitas vezes produzido pela Rede AERP, né? Afinal de contas, esse é um dos trabalhos que vocês fazem aqui, trazer conteúdo de alto nível, inclusive com essas pessoas, né? Para oferecer para as emissoras que talvez tenham dificuldade, seja por custo, seja por qualquer motivo, de produzir esse conteúdo, que as emissoras não se furtem de veicular, antes de mais nada. Tá cheio de conteúdo bom, tá cheio de conteúdo de bons veículos, de boas associações, seja a ERP, seja a ABERT, seja outros veículos aí nacionais que oferecem bons conteúdos à disposição. A própria Agência Brasil, muitas vezes, a agência do governo do estado do Paraná, que a gente não se furte de colocar esses conteúdos à disposição. Nem que seja de noite, de madrugada, de manhã cedo, no horário no sábado, no domingo. Porque algum conteúdo veiculado, ele vai surtir algum efeito, é melhor do que nenhum. Então, para quem não consegue colocar isso num horário nobre, que talvez fosse o ideal, até porque essa não é nem é super objetivo e não subjetivo, né? O momento em que a gente encaixa a discussão jornalística, o espaço para conteúdo dentro das nossas emissoras, ele diz muito sobre também a forma que o radiodifusor vê a importância daquele tema, né? Então, eu acho que isso fica muito claro, e volto a dizer, existem decisões, né, muito práticas de que maneira o conteúdo daquela emissora vai se posicionar. Tem emissoras que decidem para ser apenas musicais e não se inserir no conteúdo jornalístico. É uma decisão editorial importante, né, e faz parte do negócio. Mas eu acho que é muito importante que todo mundo reflita sobre a necessidade de se inserir no debate público e de fazer parte de construir pontes entre os diferentes, entre os divergentes. Sempre foi assim nas democracias mais importantes do mundo e eu acho que é o que a gente precisa continuar premiando as pessoas que ouvem o rádio e a TV todo dia. Você já falou um pouquinho, mas a gente está nesse cenário polarizado de paixões, né? Como você já citou, inclusive, vivendo ainda mais intensamente logo depois desse segundo turno. Mas qual que é a tua orientação para que o pessoal aí do rádio e da TV possa garantir um setor mais fortalecido, para deixar essa paixão de lado e deixar a posição política de lado e pensar realmente em fortalecer o setor? Você já deu algumas dicas, Kaique. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu acho que assim, você pode estabelecer uma regra. Eu gostaria que fosse assim, inclusive. Vamos pegar aqui... Dica prática, pode ir lá. Dica prática. O radiodifusor pode olhar assim, pega a lista aí do TSE, vai lá, procura no Google, né? Procura no Google e encontra lá assim, quem foram os últimos... Agora, nessa eleição, na última eleição, quem são os 3 ou os 5 deputados eleitos mais votados na sua região? E começa a agendar entrevista com eles. Traz para conhecer o estúdio, traz para tomar um café, começa a entender as ideias dele. Não tem problema nenhum dizer, eu não concordo com o que o senhor está pensando, mas o senhor tem todo o direito de pensar isso, está aqui o meu microfone à sua disposição, tenho todo o direito de fazer o contraponto. Se não quer fazer o contraponto, encontra uma pessoa que quer fazer o contraponto, né? E é isso. Não tem problema nenhum, tá aqui dizer, eu não gosto do que você está dizendo, né? Mas defenderei até a morte o direito de você dizer, né? São autoridades, não adianta negar a realidade, são pessoas que em cima da Constituição, que é a regra máxima do Brasil, foram eleitas e estão aí, a partir de agora, exercendo um mandato. Então não adianta tapar o sol com a peneira. São essas as pessoas que a população escolheu para decidir, para representar, né, a população. Agora, pensando num cenário um pouco mais macro, né, nacional, inclusive são algumas bandeiras aí que a ABERT está levantando e colocando as associações estaduais para pensar junto também, que a gente tem alguns temas bem importantes que estão em discussão já no Congresso que mexem muito com o nosso meio, né? Um deles é a questão da cobrança do direito de arena, né, que é a previsão de cobrança no Código Desportivo que está sendo discutido, né? Fere a tal liberdade de informação e de imprensa. Esse direito de arena está atrelado às imagens e não aos sons, então é isso que está sendo discutido lá no Congresso. Tem também a questão do aumento de potência e a publicidade comercial nas emissoras comunitárias. Outra questão seria uma possibilidade de confisco de tempo nas emissoras para divulgação de conteúdos gratuitos, né?
que poderiam aí prejudicar talvez o nosso setor. Como é que a ERP está trabalhando isso? Como é que está convocando os radiodifusores a pensarem sobre isso para poder movimentar os nossos representantes aí no Congresso? Bom, eu vou pegar o primeiro tema, se você me lembrar individual, eu vou Direito esclarecendo. de arena. Tá? Direito de arena. Direito de arena, primeiro assim, talvez é um tema que o pessoal que é do rádio, principalmente, né, gosta muito de pensar no esporte, no rádio, e talvez poucos compreendam com tanta profundidade, mas a transmissão esportiva que a rádio faz, ela na prática, ela é quase uma contação de história, né, que está na cabeça do narrador que está contando aquele jogo. Então por isso que a gente fala que às vezes quem está olhando o jogo, né, no campo fala, putz, essa bola, desculpe o palavreado, essa bola passou longe do travessão, né, mas o cara tá narrando o jogo e falou, acertou, tirou fino da trave. E para quem tá olhando, falou, não foi aquilo. Então, de novo, a paixão do momento é que está sendo contada através dos olhos e do vigor de quem está narrando. Ele é diferente da imagem que a televisão transmite, que é o fato real, exatamente aquilo como está. Então, assim, começa essa discussão de que as pessoas estão querendo agora, os clubes, eu acho que no direito deles, de tentar buscar mais saúde financeira. Só acho que taxar o rádio com essa prerrogativa, inclusive, do direito de arena, o direito de imagem, ela não faz sentido. Ela é um abuso e nós estamos combatendo isso com todas as nossas forças, em todas as instâncias possíveis e imagináveis. E aqui eu quero agradecer, inclusive, o radiodifusor associado da ERP, que está com a mensalidade em dia, porque é só com a mensalidade em dia que nós podemos contratar os maiores escritórios de direito do país e colocá-los à disposição de causas como essa. Então, nós estamos combatendo isso na via judicial. Acho que temos uma boa chance de ser bem-sucedidos, né? E acho que nesse caso é isso, tá? Em relação à rádio comunitária, também acho que assim, é muito claro para mim que a rádio comunitária, por mais que eventualmente muitos colegas tenham dúvida, a rádio comunitária foi um serviço que era para ter sido colocado à disposição das pessoas altamente restrito. E ele tem sido, mais uma vez, história do mundo, história do Brasil, onde as leis são feitas para pegar ou não pegar, onde as pessoas abusam do seu direito e pela falta de fiscalização, pela falta de supervisão, pela falta de seriedade em fazer valer esse catatal maluco de legislação que existe no Brasil, a realidade é diferente daquilo que está no papel. Muitas emissoras comunitárias, elas abusam do seu direito, elas transmitem com muito mais potência do que elas deveriam, elas praticam comercialização que não poderiam, elas abusam em várias frentes que elas não deveriam fazer isso. E muitas vezes elas prejudicam demais o radiodifusor comercial que pagou uma concessão, que tem um custo altíssimo de manutenção, principalmente porque assim, numa praça pequena, onde até recentemente você tinha uma AM e aí uma rádio comunitária em FM, não dá para negar que a rádio comunitária ela acabou ganhando espaço muito rápido, exatamente por causa da frequência em FM. Então, uma vez que a gente equalizou isso, as rádios comerciais passaram a ter novamente talvez um pouco mais de fôlego. Mas não muda o fato. Existem muitas rádios comunitárias que abusam dos seus direitos e fazem rádio comunitária de maneira ilegal, inclusive. E que são coisas distintas, né? Sim. Rádio comunitária é autorizada a funcionar, a rádio ilegal o cara compra um transmissor e bota para funcionar. Também, mais uma vez, obrigado pela mensalidade em dia, nós temos aí os principais escritórios de advogado trabalhando para nós temos sendo bem-sucedidos via sindicato, né, o CERT do Paraná, aqui é o presidente César Teles, nós temos sido bem-sucedidos em movimentar os processos e defender as emissoras comerciais do abuso das rádios comunitárias, desde que os nossos colegas avisem o sindicato dessas coisas irregulares que estão acontecendo e nos ajudem a fiscalizar para que o processo se movimente. 2 temas. O terceiro seria a questão do confisco de tempo nas emissoras para divulgação de conteúdo gratuito. Esse é mais uma coisa que é muito contraditório, né? Eu sigo dizendo assim... retirar o espaço comercial, né, onde a emissora tira a sua receita. A radiodifusão já tem, né, via de regra, volto a dizer, nós somos altamente regulamentados, então, para quem não sabe, né, nós só podemos explorar 25% do tempo que estamos no ar para comercial. Então, é isso mesmo, ou seja, para cada hora que a rádio fica no ar, via de regra, né, são apenas 15 minutos que eu posso vender. Poucas pessoas sabem disso, né? E daí a gente fala assim, mesmo com uma restrição como essa, ainda tem um monte de legisladores que acham que é correto inserir na lei que nós precisamos doar mais 5 minutos para não sei quem, mais 10 minutos para o tema tal, e incluir goela abaixo um conteúdo que eu não vou nem na essência se é bom para o radiodifusor, mas eu insisto que assim, hoje
onde a internet oferece conteúdo, e fala-se tanto em conteúdo não linear, né? Que a pessoa pode escolher o que ela quer, assistir, ver, ler, se entreter a hora que ela quiser, a legislação coloca pra gente mais um fardo pesadíssimo, que é a obrigação, ou tentam muitas vezes, de colocar um conteúdo que muitas vezes as pessoas não querem ouvir, não querem consumir em horários muito importantes para o rádio. A Voz do Brasil é um bom exemplo disso, né? Até poucos anos atrás, a Voz do Brasil era inserida goela abaixo, às 7 da noite, né? Num horário que ainda é muito nobre, principalmente nas capitais, obrigando as pessoas a ou ouvirem aquilo, e já que era em cadeia, né? Todas as rádios transmitindo ao mesmo tempo, ou desligar o rádio. E qual que era o efeito para o setor? A maior parte das vezes as pessoas desligavam o rádio. Passaram a ouvir podcast, passavam a ouvir musiquinha no aplicativo, porque ninguém quer ouvir aquela informação. Ou ninguém, né? Quer dizer, uma grande, talvez a maioria não queira ouvir. E esse tipo de fardo continua sendo colocado no rádio e na televisão, e isso não faz sentido. Mais uma vez, mas é feito por legisladores que desconhecem, certo, o nosso setor, ou que muitas vezes, e esse é o grande problema das democracias, muitas vezes, né, é as pessoas que têm certeza que elas sabem o que é bom para o outro. Então esse é realmente um dos grandes problemas e é um traço importantíssimo da radiodifusão brasileira. Tá certo. Kaique. Quero aproveitar só falar do ECAD também, tá? Vamos lá. ECAD, que todo mundo sabe também, é o sócio oculto do radiodifusor. É uma discussão pesada, complexa, mas que também a ERP e o CERT têm enfrentado, assim, nós já encabeçamos 3 ou 4 ações e que nós levamos ela de cabo a rabo, começamos ela aqui na primeira instância, ganhamos ou perdemos, vamos para a segunda, vamos para a terceira, e nós concluímos com grandes escritórios de advogado 3 ou 4 teses que nos ajudam aí fechando portas nessa discussão para mostrar que o rádio está vivo, segue achando que a regra de cobrança ela é muito irregular e muito ruim para o radiodifusor médio. Então a gente precisa tentar encontrar também uma nova forma de contribuir, de fazer isso acontecer, para que seja mais saudável para o setor como um todo, mas principalmente deixando de onerar os pequenos, que é algo muito importante, obviamente sabendo com todo cuidado que também o nível de oneração para os grandes radiodifusores também é importantíssimo e muitas vezes restritivo a novos investimentos e ao avanço da modernização da radiodifusão. Certo, Kaique. Acho que a gente falou, né, muitos temas e tem muito trabalho pela frente aí nos próximos anos para estreitar essa relação, né, com os nossos representantes e poder fortalecer o setor. Quer deixar o último recado? Meu último recado é só lembrar que, assim, né, terminada a eleição federal, estadual, já começam as movimentações para as eleições municipais. E que nós precisamos também valorizar esse trabalho. É importante que a rádio e a televisão estreite os laços com os vereadores, com os secretários municipais, com os prefeitos, com os vice-prefeitos, que são as pessoas que acabam definindo as políticas no dia a dia das cidades. Quanto mais municipalista, eu pelo menos defendo isso, que a gente vive mesmo nas cidades, né? Então, quanto mais a gente der autonomia para os municípios, melhor vai ser a vida das pessoas. Então, também é muito importante que a distância seja diminuída, né? Para que os fantasmas também sejam esclarecidos. Então, convido a todos também para que façam esse mesmo exercício. Chamem os candidatos, os vereadores eleitos, comecem a conversar sobre a sua cidade, discutam leis, abram mais o leque do debate. Isso vai fazer, sem dúvida nenhuma, que o rádio e a televisão tenham papéis ainda mais preponderantes, fundamentais, essenciais no debate público e vai ajudar, sem dúvida alguma, a construir uma sociedade mais justa, mais livre, mais legal no Brasil todo. Tá certo, Kaique. Sempre muito bem-vindo aqui no Arpcast. Tem que voltar mais vezes. Eu que agradeço, obrigado, um abraço a todos os colegas aí, é um prazer fazer parte dessa associação e até ia dizer que eu realmente, assim, me cobrem bastante, tá? Porque eu acho que a ERP fez muito investimento, a ERP e o sindicato em mim, inclusive enquanto diretor, já fazem quase 20 anos que eu tô participando das entidades. É um prazer fazer isso, é um desafio muito grande, mas eu faço isso com muita satisfação. Um abraço a todos vocês, estou à disposição. Obrigada, Kaique. Rádio é tudo, com Daniel Stark. E chegou a hora da gente ficar bem informado sobre as notícias do meio rádio com o jornalista especializado no tema, Daniel Stark, do portal Tudo Rádio. Daniel, seja muito bem-vindo ao Arpcast novamente. Olá, Juliana. Olá, ouvintes e espectadores do Arpcast. Vamos falar de rádio novamente. Daniel, continua aí o crescimento, né, dos dispositivos móveis como principal fonte de consumo de áudio. O que você tem a trazer de novos números para a gente? Pois é o novo radinho, né? Podemos dizer assim, nossos celulares, né? Os smartphones, né? Isso é algo até previsível e, de certa maneira, até desejável, né? Porque quando que a gente teve tantos rádios no bolso das pessoas, né?
Tá certo que não é um aparelho que só executa mídia de áudio, né? Ele tem várias outras funcionalidades, inclusive de mídia. Mas é uma notícia, assim, positiva e é um potencial muito grande para todos nós, né? E a pesquisa da Edison Research, que mapeia o consumo de mídia, de áudio nos Estados Unidos, mostrou que pela primeira vez por lá, o receptor de rádio convencional que a gente conhece, que é só o AM/FM, ele está empatado em consumo de áudio com os dispositivos móveis. Então, foi a primeira vez que esses dois formatos de dispositivos se encontraram na divisão do consumo de áudio. Isso, para quem vê, assim, bate o olho, pode achar, talvez seja algo bem ruim para o rádio. Mas o próprio relatório fez algumas ponderações, né? Porque, por exemplo, você hoje tem mais dificuldade de achar receptores exclusivos, né, portáteis para rádio AM e FM. Ele está mais concentrado, principalmente nos Estados Unidos, nos automóveis. E a audiência de rádio ela tem crescido em smart speakers, que são as caixas de som inteligentes, isso nas residências, que tem rejuvenescido a audiência de rádio nas residências norte-americanas. Você tem o próprio celular como uma opção, só que lá tem um recorte interessante, assim, lá as emissoras, elas movimentam muito forte a parte do streaming, do áudio digital, porque o aparelho hegemônico lá, o dispositivo hegemônico é o iPhone, e todo mundo aqui de rádio sabe da queda de braço com a Apple em relação à possibilidade de você ter o FM presente nos aparelhos, né? Então, assim, o aparelho mais disponível nos Estados Unidos, por mais que ele tenha perdido um pouco de mercado para dispositivos como Android, que aí é mais amigável à recepção de FM, é o iPhone, e mesmo assim o alcance do rádio continua acima de 90%. Então, a gente realmente tem uma migração dessa audiência, né, ou ampliação do consumo do digital para conteúdos de rádio. Então, o rádio continua relevante, mas tendo essa mudança na forma como a gente utiliza o conteúdo e por onde a gente capta esse conteúdo. E agora é mais por dispositivos móveis. Só um detalhe, o caso do Brasil é bem diferente. A gente tem uma gama aí de aparelhos, assim, a gigantesca maioria é Android e com recepção de FM, e aqui a gente tem todo um cenário de liberação do chip, né? Todas as associações trabalham muito forte nisso, da liberação do chip de FM para recepcionar sinal de rádio nos aparelhos. Então, assim, para nós, assim, é o melhor dos mundos, né? Porque a gente tem cada vez mais aparelhos com FM habilitado no celular e também tem um streaming de rádio para as pessoas que quiserem ouvir pelo ambiente digital. Então, assim, essa notícia da gente ter cada vez mais dispositivos móveis com consumo de áudio pode potencializar cada vez mais o conteúdo de rádio. Tá certo, Daniel. E, inclusive, toda essa particularidade do mercado brasileiro a gente vai discutir no Congresso Brasileiro de Radiodifusão da ABERT, que está chegando, né? Já na próxima semana. Eu sei que você está aí bem por dentro da programação. Sim, a ABERT já fechou toda a programação, a gente está bastante ansioso. Lembrar, né, que o último congresso presencial da ABERT foi em 2018. De lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Não digo só relacionado a que a gente sempre fala da pandemia, o tempo que a gente ficou também sem esse tipo de congresso, mas também no mercado de rádio, né? A gente teve aí mudanças, como a gente está discutindo sobre os dispositivos, mas também um crescimento impressionante da audiência de rádio nesse período, né? E ele foi se adaptando. Então a gente vai ter uma programação muito extensa, que muito interessante, concentrada principalmente no dia 17, né, na quinta-feira, que também vai fazer esses paralelos com o cenário lá fora, com o daqui. Então, a gente vai contar com profissionais, com palestras internacionais, inclusive o do período da manhã vai ser relacionada à situação também norte-americana e à brasileira, né? A gente vai fazer esse paralelo na programação. E, na sequência, a gente vai discutir com profissionais assim que são expoentes, né, nas suas respectivas áreas dentro da radiodifusão. Então, vai ser bem interessante, assim, quem não se organizou ainda para ir, a gente recomendo, todo rádio vai fazer cobertura, mas é diferente você estar presente lá, conversar com as pessoas, sentir a temperatura e trocar experiências. Acho que o mais importante é isso, né? Então, tudo que a gente fala, assim, de teoria, coisas que a gente observa na prática também em relação ao dia a dia das emissoras, as pesquisas que saem, a gente vai ter um termômetro importante até, né, ampliar essa experiência lá no Congresso. Então, vai ser um tiro curto, né? 2 dias de evento,
sendo que o primeiro é mais no período da noite, é mais uma cerimônia de abertura, que é importante também, com premiações, e também uma apresentação lá do cantor Mumuzinho, e na sequência, aí no dia seguinte, a programação inteira, começando a partir das... deixa eu, só para não errar aqui, acredito que seja a partir das 9 horas da manhã e vai até o começo da noite lá em Brasília, toda a programação assim bem extensa, e acho bem interessante o pessoal se organizar. Conversar com as associações que vão ter caravanas estaduais, também tem algumas facilidades em relação à hospedagem, e a gente vai discutir muito sobre a situação do digital, da falta de concorrência, inclusive, quer dizer, como é a concorrência com outros meios, né? Quais são as obrigações que o rádio tem, de repente outras plataformas não têm, como equalizar isso, e tendências, né? A gente vai falar muito também de conteúdo. Acho que vai ser bem interessante, assim. Está feito aí o apelo para todos os radiodifusores que ainda não se organizaram, não se programaram, para acompanharem. E no Tudo Rádio também tem a programação completa, assim como nos canais da Bert. Tá certo, Daniel. A gente se encontra então na caravana, indo lá para o Congresso. Exato. Combinado. Estaremos lá. Daniel, obrigada pela sua participação. Até o próximo episódio. Até a próxima. Eu agradeço a você que nos acompanhou em mais um episódio feito para você, profissional do rádio e da televisão. A intenção é sempre trazer novidades, dicas especialistas para compartilhar experiência e conhecimento. Até a próxima.